Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos ter mais uma escola dominical. O nome da nossa lição de hoje é Espírito Santo, o Capacitador. Amém? Nossa lição de número 10. E, ao mesmo tempo, também vamos ter a quarta aula do discipulado, que é a vida em comunhão, igreja e ceia do Senhor. O professor do discipulado vai ser o pastor Joelder e o professor da nossa escola dominical vai ser o diácono Antônio Rafael. Amém? Convida a igreja a se colocar de pé e os professores também a vir até aqui à frente para que a igreja possa estar orando por eles. Amém? Amém, glória a Deus. Então, oremos. Senhor, obrigado por nos dar mais uma oportunidade, Senhor, de ter a nossa escola dominical, Senhor, o discipulado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos facilitar, Senhor, o entendimento, Senhor, dessa lição, Senhor, desse discipulado, Senhor. Que essa lição de discipulado, Senhor, possa entrar em nossa mente e nosso coração, Senhor. E também, Senhor, nos dê capacidade para entender, Senhor, e também capacidade, Senhor, professor, para poder nos ensinar de uma forma que a gente vai entender, Senhor, essa lição e esse discipulado, Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar a nossa lição. Os irmãos podem se assentarem. Bom, irmãos, antes de tudo, né? Feliz Dia das Mulheres para todas as irmãs que aqui estão, né? Que vocês possam se sentir abençoados. E os irmãos também que quiserem se agraciar também, né? Podem receber também, porque todos nós também viemos de uma mulher. Então, eu sou filho eu venho de uma mulher, sou casado com uma mulher, né? Fui criado por uma mulher. Então, eu me alegro muito por Deus ter criado vocês, né? Porque o homem sem uma mulher, irmãos, ele não é nada, né? Não é nada. Ele não é nada, né? Então, nós vemos aqui a irmã Rose, antes de nós iniciar a nossa lição, ela estava perguntando a todas as irmãs ali, as jovens, né, se elas sabiam o motivo do Dia da Mulher, né? Ela falou para não dizer, né? Então, aí, se você não sabe, se prepare, que ela vai estar perguntando vocês, né? A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 10, que tem como título o Espírito Santo, o Capacitador, né? Muito interessante. O texto áureo, o texto de ouro, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo número 2, versículo de número 28, parte A. A verdade prática diz assim: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o evangelho. Irmãos, qual é a intuição de Deus em derramar o seu Espírito Santo sobre a igreja? Qual é? Será que é para a gente se aparecer? Será que é para a gente ficar nada contra, irmãos? Rodando assim na igreja, né? Sapateando. Será que é isso? Será que é para isso? De forma nenhuma, irmãos, né? De forma nenhuma. O verdadeiro motivo de Deus derramar o seu Espírito é para nos capacitar, né? E embora que muitas pessoas tenham se distanciado do propósito, né? Tenham entendido da forma errada, possamos dizer assim, porque hoje nós vemos, hoje no dia atuais, irmãos, eu vejo que há uma demonstração de uma exibição muito grande, né? Muito grande, principalmente no nosso meio pentecostal, que antigamente era uma coisa que era restrita a nós, que era uma coisa sagrada, era muito, muito lindo antigamente, mas hoje é algo que é até motivo de piada, né? De a gente sorrir, de vídeos na internet, pessoas imitando os homens de Deus, as mulheres de Deus santos. Então, hoje está meio que banalizado o movimento pentecostal. Mas nós vemos aqui que o verdadeiro revestimento é totalmente algo diferente, né? Quero convidar a igreja para lermos comigo a leitura em classe.
Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o outro, leitura participativa. Amém? Bem, E assim, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foi a visita ele de fogo a fora sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviará para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que se recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operação, mas é mesmo o mesmo de Deus que opera tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, né? Então, aqui nós encerramos aqui a leitura em Bíblia em classe. Agradeço os irmãos. Vamos para a introdução, que diz o seguinte: a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpre-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço do reino de Deus. Nessa lição, veremos o que o Espírito distribuiu os dons e conduz a igreja para manifestações sobrenaturais, provendo unidade, santidade, testemunho e eficaz no mundo, né? Então, irmãos, a introdução ela já dá um resumo muito claro, né? Que aqui nós vamos aprender que o Espírito Santo é ele quem distribui os dons à igreja, né? Algum irmão aqui tem algum dom, irmãos? Dom sobrenatural? Não, né? Eu também não tenho, né? Então, é algo assim que muita gente acredita que a gente já não está mais vivendo esses dias de dons, né? Que eu conversei numa época com uma mulher muito incrédula de dizer que ser crente, que ela dizia que os dons eram no tempo dos apóstolos, né? Eu, sinceramente, eu discordei, né? Porque, embora que nós vimos a atuação realmente muito forte, né? Mas também tenho certeza que tem algum irmão que tem um testemunho para contar de alguma operação de cura, não é, irmãos? Do milagre. Todo mundo tem um testemunho. Então, a promessa é válida. E também a Bíblia fala aos Hebreus que Jesus é o mesmo de ontem, né? De hoje, e será eternamente o mesmo. Então, se hoje não tem curas no meio de nós, irmãos, milagres, né? Transformações, tipo assim, cada vez levantar o cego, voltar a enxergar, o morto ressuscitar, quem é o culpado? Né? O culpado é a gente, irmãos. É ou não é, irmão Rose? O culpado somos nós, né? Porque o Espírito Santo está aqui para revestir aquele que quer ser usado por Deus, né? Agora, o difícil, né, Vanderlei, é pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço, né? É muito penoso a gente pagar o preço. Mas nós vimos aqui que a palavra-chave aqui de hoje é poder, né? O poder dado.
Vamos para o primeiro parágrafo, que diz assim: a promessa do derramamento do Espírito Santo. Se o Vitor puder colocar um texto, lá em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Rapidinho aí. Alguém pode ler, irmãos? Quero participação dos irmãos rapidinho. E aí sei que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Glória a Deus, né? Então, Joel, no livro de Joel, no capítulo 2, verso 28, há uma profecia, irmãos, há uma profecia muito clara, que, inclusive, até no meio judaico, eles não sabem dizer se essa profecia se cumpriu ou não, né? Porque eles acreditam que essa profecia vai se cumprir na chegada do Machia, né? Do Machia deles. Só que, de fato, irmãos, quando a gente abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, né, no primeiro capítulo, nós vemos ali essa profecia se cumprindo, né? Nós vemos ali Deus ele velando pela sua palavra, porque o texto diz, né, naqueles dias derramarei o meu espírito, né? Irmão Rafael quer dizer que Deus não derramava o seu espírito nas pessoas no Antigo Testamento? Derramava, irmãos, né? Só que era meio que restrito, né? Não era que Deus tinha tipo assim, acepção de pessoas, né? Só que era de uma forma restrita, limitada, né? E nós vemos aqui que as pessoas eram usadas por Deus no Antigo Testamento, às vezes era só para dar uma profecia. Não é, irmãos? Era só para dar uma profecia e depois cessava o ministério de profeta, né? A Bíblia nos mostra lá no livro, no livro de Reis, né? Que o profeta Eliseu, né? Ele tinha uma escola de profetas, né? Ele tinha vários seguidores ali, irmãos, né? E ali, dificilmente, no meio daqueles profetas, né, ia sair um que tivesse o dom, né, o chamado para profetizar, né? Era poucos que era escolhido para esse ministério, né? Mas aqui no livro de Joel é nos mostrado que o Espírito ia ser derramado, né? Que as pessoas iriam profetizar, os filhos, as filhas, os jovens iam ter visões, né? Os velhos iam sonhar, né? Até sobre os escravos também, Deus ia derramar o espírito dele, né? Então, não tinha uma acepção de pessoa. E aqui é muito lindo observar, irmãos, que fala que os jovens, eles terão visões, né? E os velhos terão sonhos. Mas por que os jovens, eles vão ter visões e os velhos sonharão? Alguém sabe me dizer, igreja? Porque os velhos dormem mais. Espero que ninguém se ofenda, né? Irmãos, a questão é essa, né? Os jovens, eles precisam ter visões, porque por conta de uma coisa, os velhos eles têm muita experiência, né? Se eles sonhar, eles sabem discernir os sonhos, né? Então, Deus mostra logo para o jovem as visões, porque não tem experiência, né? Então, é uma coisa, assim, muito linda, né? E a Bíblia fala que no livro de Atos, quando a igreja está lá recebendo o batismo com o Espírito Santo, né? As pessoas perguntam, né? O que está acontecendo, né? Aí uns falam assim, não, esse povo bebeu demais, né? Tomou muito vinho, né? E se levanta Pedro, irmãos, que antigamente era medroso, né? Que negou o Senhor 3 vezes, né? Quando a gente pega lá os evangelhos de João, né? A Bíblia fala que Pedro estava lá, irmãos, num pé da fogueira se aquecendo, e ali chegou uma mulher, tu estava com ele, não estava? Não estava, nunca vi aquele homem. Mas tu também é Galileu, né? Tu foi igual ele, e foi 3 vezes apertando Pedro, né? E o texto diz que ele começou a se lastimar, né? Quem sabe até xingou os palavrões. Não conheço aquele homem, não quer saber de nada. E ele fugiu, né? E o texto diz, irmãos, que Jesus vendo ele foi chorar arrependimento, amargamente. Irmãos, era um homem frouxo, era um homem medroso, né? Era um homem que só tinha coragem com a espada na mão, né? Mas quando estava desarmado, ele se acuou. E agora, irmãos, ele levanta no meio daquela multidão e fala, olha, esse povo aí, irmãos, né? Eles não estão embriagados de forma nenhuma, porque agora que é 9 horas da manhã, né? Porque eles tinham o costume de tomar o vinho, irmãos, na hora do almoço, né? Então, ele fala assim, olha, o que está acontecendo aqui no meio desse povo foi o que se cumpriu no livro de Joel, né? E o texto diz que a partir dali, irmão, as pessoas se convertem
né? Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo ele vem para isso. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem a timidez de pregar, ou seja, para cantar, ou até mesmo para tocar um instrumento, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu fui aprender a tocar violão, eu quase não aprendi, irmãos, uma dificuldade enorme, porque eu era canhoto, né? Ainda sou ainda, mas... ainda sou ainda, né? Mas aí não tinha ninguém que me ensinasse, né? Era complicado, porque o Leomir, ele toca com o violão mesmo como canhoto, né? Mas aí o professor, não, tu tem que aprender como direito mesmo, né? Foi desse jeito, irmão, e foi sofrimento, né? Aí eu lembro que mamãe falou, olha, pede a Deus, ora a Deus, faz jejum. Irmãs, e eu fiz, né? E eu fiz, eu não converti da cateia que que a mamãe falou, né? E foi, irmão, o Espírito Santo me capacitou, me ensinou, graças a Deus. Não é no nível profissional, porque eu me tornei preguiçoso, né? Mas Deus me deu a habilidade, me deu a capacidade. Assim também, irmãos, é na nossa vida, né? Qualquer área da nossa vida, se você tem dificuldade, seja qualquer área, seja para pregar, seja para ensinar, seja para louvar, né? Se você pedir a Deus, ele te capacita. Amém? Vamos para frente, irmãos. Diz aqui o seguinte, eu vou me apressar, irmãos, né? Eu resumi um pouco a leitura para a gente poder participar mais. Ó, o primeiro ponto diz assim, uma promessa de abrangência universal. O que significa o quê, irmãos? Que não tem restrição, né? É o negro, é o branco, é o asiático, né? É o gordo, é o magro, né? O que tem cabelo liso, o que tem cabelo crespo, o que tem os olhos claros, o que tem os olhos escuros, é todos. Todos. A promessa é universal. Diz assim, na antiga aliança, o Espírito Santo ele atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas, né? Como eu falei aqui, não é que Deus tinha acepção, mas era para certas coisas. Estão entendendo? Era certas coisas, ele dava uma profecia ali e acabou. Não tinha dessa, não. Era algo assim rápido. Vemos aqui, ó. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. Foi o que eu acabei de ler, foi o que eu acabei de citar. Diz assim o seguinte: na nova aliança, essa promessa ela foi registrada em todos os evangelhos. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para uma abrangência universal do Espírito. Não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa é a questão. Irmãos, eu vou entrar em algo polêmico aqui. Tem como a pessoa receber o batismo do Espírito Santo não sendo crente? Aí, ó, radeu de versões. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Porque Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, e do jeito que ele E quer. a promessa é que derramaria sobre toda a carne, não é sobre todo o crente. Irmão Vanderlei, você está caladinho aí? Tem? Irmão Clóvis? Tem? E aí, irmão Tiago? Tem? O batismo com o Espírito Santo. Então, os irmãos estão calados, né? Eu penso que não seria correto, mas Deus faz o que ele quer, né? Uhum. Deus faz o que ele quer. E também, se for pegar o pé da letra, crente é todo aquele que crê. Né? O texto... Para a gente receber o batismo com o Espírito Santo, a gente não tem que estar numa vida de santificação, oração, jejum, e buscando, tá cheio de Deus. Porque tipo, uma pessoa que não está crente, não está santificando a vida dela para Deus ali, assim, Eu não sei se por inteiro. Eu não sei se é verdade. Porque, É complicado, né? Eu falo que é, mas eu já vi relatos de pessoas dizer que no momento em que levantou a mão que aceitou Jesus, que foi lá na frente, já Mas aí é a entrega, né? Aí a entrega nele. Então, essa pessoa não estava com a vida de... E aí, irmão Marcos? Você que deu a sua opinião. Todo o argumento aqui é bem-vindo, irmão. Vamos lá. A partir do momento que Irmão. ele levantou a mão e se entregou, ele está se entregando, ele está se doando, né? Ele tá se... Isso que eu digo. Irmão. A lição está dizendo aqui, né? Não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. A partir do momento que ele aceitou,
Ele aceitou, está santificado, sim ou não? Não, eu acho que quando fala, quando invoca o nome do Senhor. Então, se a pessoa não é que a pessoa está aceitando Jesus, não, antes de aceitar Jesus, a pessoa não pensa em Deus. Ela não precisa de Deus, ela não está sempre buscando a Deus. Ela só não aceitou Jesus ou uma religião. Mas eu acredito que crer em Deus vem além disso. Irmão Marcos. Eu tenho uma experiência pessoal de ter visto uma jovem que ela não era crente, nós fizemos um retiro de jovens, e aquela jovem ela não era crente não, sabe? Não tinha aceitado Jesus não. E na hora da oração lá, ela foi batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo tocou tanto nela, foi batizada com o Espírito Santo, aceitou depois de ser batizado com o Espírito Santo. Assim, é uma coisa muito pessoal entre Deus, a entrega, não tem necessidade do momento que a palavra, com certeza, falou com ela naquele momento. Ela não precisou, não quero aceitar Jesus primeiro. Ela acreditou, ela creu, e eu fiquei tão assim, eu nunca tinha visto. Até o momento eu achava que não. Mas aquela jovem foi batizada com o Espírito Santo e hoje é uma pregadora do Evangelho, nunca saiu da presença de Deus, é uma pregadora do Evangelho, prega em conferências ali no estado do Pará, e é uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu vi assim pessoalmente. Não era crente, ela não era crente, não, era uma pessoa. E assim, às vezes, nós como seres humanos olhamos que nem o homem estava orando e falando, nossa, eu não sou com esse aí, não. E ela era assim, e eu tenho certeza que muitos jovens olhavam daquele jeito para ela, que ela era uma jovem tatuada, ela era toda assim, tinha umas tatuagens diferentes, assim, e naquele retiro de jovem, aquela jovem, ela estava assim, sempre e sim. Vitor, coloca aí, o irmão deu uma explicação muito boa também, Atos capítulo 10 e o versículo, meu Deus do céu, Atos 10, justamente, acho que é o versículo de número 44. 10:44. Vamos ler aqui em frente. Ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Continua, Vitor. E os fiéis que eram da circuncisão, todos os quantos tinham vindo com Pedro, maravilhados de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Vai mais para frente aí. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo, né? Irmãos, aqui, o que eu citei aqui foi polêmico, como a irmã também falou. Cadê? Já. Como foi algo que traz também a nossa meditação e também algo que o irmão Marcos falou, né? Nenhum dos dois estão errados, né? Porque, primeiramente, é algo íntimo, né? Observe aqui o caso da família de Cornélio, né? Cornélio, ele não era crente, mas já havia uma transformação no íntimo dele. Ele já tinha uma intimidade com Deus, ele já tinha vontade. O próprio texto diz que ele dava esmola, que ele fazia orações contínuas a Deus, ele e a sua família. E quando Pedro foi levar a palavra, né? Irmãos, para ser sincero, a caso específico, mas como o caso do irmão aqui, a jovem já estava no meio do retiro de crente. Eu creio assim, o Espírito Santo não vai batizar alguém que está lá no prostíbulo e vê naquela vida lá. Mas aquele que... Aí, agora sim, agora... Vai chegar para perto. Se Deus mandar um ar, é mediante a palavra. É mediante a palavra, exatamente. O modo indiscriminado não é de qualquer jeito. Pode ser, por exemplo, está passando um carro de som, ele foi tocado porque ouviu a palavra, outros 500, pode estar bêbado, pode estar... ouviu a palavra. Porque eu tenho um testemunho que eu vi muito tempo atrás, o cara estava se drogando. Ele ouviu um carro de som no meio do mato. Ele se entregou a Jesus e foi batizado. Mas é a palavra. É a palavra. Se não tiver a palavra, se não tiver a palavra. E... Não era crente antes. Eles estavam... Mas aí que tá, irmão. Quando a água que é de Deus, tem que acontecer isso aqui. O que foi que o Pedro falou? E aí, você recebeu o batismo, vai rejeitar o batismo das águas? Não tem como, irmãos, não tem como. Porque se realmente a pessoa recebeu o batismo com Deus, provou dos dons espirituais, ele não vai rejeitar, irmãos, o batismo.
Agora eu fico muito desconfiado, tem gente que tem 10 anos, 20 anos na igreja, aí nunca foi batizado, né? Nas águas, não quer... Eu fico muito desconfiado, né? Eu fico muito desconfiado. Então, Pedro pergunta para o pessoal ali, ele pergunta para os da circuncisão, que eram os outros judeus, ó, Deus não está batizando só judeu, não. Deus está batizando também aqui em Samaria, já passou em Samaria, né, que são misturados, os samaritanos são meio judeu misturado. Agora Deus está chegando aqui no meio dos gentios aqui, e estão falando em línguas também. Não, eles estão vendo aqui que Deus ele quer alargar as fronteiras, né? Deus não é só Deus dos judeus. E ele fala assim, esse povo recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Bora batizar também nas águas, né? Que é algo muito polêmico, eu não vou entrar também, se tem a questão do batismo nas águas. Eu fiz uma anotação aqui, irmãos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo trabalhava de forma restrita. Já no Novo Testamento, nós vamos ver aqui, irmãos, no segundo parágrafo, uma promessa com uma ação sobrenatural, né? Então, para assimilar aqui, irmãos, em Joel, capítulo 2, verso 2, se cumpriu também na vida dos gentios, né? O batismo com o Espírito Santo. Até aí, irmãos, é só o batismo, né? Até essa parte aqui, nós estamos estudando só o batismo. À frente, nós vamos ver sobre o revestimento de poder, porque é uma diferença muito grande, irmãos. Vocês sabiam? Que é uma diferença entre ser batizado e ser revestido? Quem sabia? Alguém levanta a mão. Irmão? Sabia. Há uma diferença muito grande. Tem pessoas que são batizadas, irmãos, no Espírito Santo, falam uma vez em línguas estranhas, irmãos, e depois nunca mais. Eu já presenciei isso, né? Já presenciei isso. Uma promessa com ação sobrenatural. Diz o seguinte aqui. O derramamento do Espírito Santo, ele vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. As profecias, os sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo, né? Então, nós vimos aqui que o ministério, irmãos, de profetizar era dado somente aos profetas, né? E a questão de interpretações, nós vemos aqui na de José também, embora um jovem muito novo, ele tinha capacidade de interpretações, irmãos, né? Quando você vê, irmãos, eu jamais, na minha vida, eu entendi aquele sonho do copeiro e o padeiro. Eu lendo aquele texto, eu não entenderam nada, para mim era só um sonho. E ali ele tem, olha, 3 dias, né? 3 dias. Você vai ser solto, você vai ser, o faraó vai restituir ao seu cargo, né? Você vai ficar de boa. Aí o outro ali, olha, o sonho do cara é boa, conta aqui o meu. 3 dias também você vai sair daqui, né? Só que o faraó vai te enforcar, né? Então, irmãos, eu jamais teria a capacidade de interpretar tão sonho. O das vacas, né? Quem conhece a história das vacas, né? Das 7 vacas gordas, as magras, das espigas. Ser sincero, irmão, você conseguiria interpretar? É uma capacitação sobrenatural tremenda, irmão. Tremenda, que somente Deus dá. Mas hoje, irmão, hoje, Deus ele dá para todos. Eu lembro que certa uma vez, irmãos, um irmão assim, né, novo convertido, o irmão Marcos não lembra muito dele, o irmão Regildo, né, novo convertido, irmãos, mas as coisas de Deus é muito interessante. Novo, se converteu, ele e a mulher dele, irmãos, o irmão parecia que tinha anos de crente, irmãos, sabe? Irmãos, uma sabedoria, um conhecimento assim profundo, né? Que a gente via que não tinha como, irmãos. Não era natural. Irmãos, ele tinha uma capacidade imensa, irmãos, isso aqui é verdade, de interpretações. Um novo convertido, irmãos. Um novo convertido. Irmão, mas chegasse na casa dele, irmão, ele estava lá, ó, de joelho dobrado. Não tinha essa vez que chegar na casa dele, que não estava orando, que não estava buscando, que não estava no monte, que não estava. Aí eu digo, irmãos, né? Que a questão é essa, que a gente não sabe a fórmula, né? Sabe a fórmula, sabe o caminho, mas aí a gente é o quê? Preguiçoso. Preguiçoso. Deus tem que ser buscado. Justamente.
Irmão, o senhor falando aí do rapaz, meu irmão, caçula, que nós somos 9 irmãos, e ele nunca, nós somos admirados como ele é um evangélico, um crente usado pelo Espírito Santo, usado por Deus, porque todo mundo diz que isso não vai dar nada, vai dar um bandido. E tem um tempo atrás aí, que tinha uma música de uma cachorra, não tem, que rebolava. Esse menino rebolava demais. O povo dizia, gente, o que é isso? O que é isso? Mas um dia, tinha uma voz, um dia, Deus usou esse rapaz. Hoje em dia, ele é evangélico, hoje em dia, ele é presbítero. Irmão, eu vivo aqui tantos anos na Europa, esse meu irmão nunca disse assim, minha irmã, me ajuda nisso. É um homem de joelho, de oração, um homem que leva a palavra, um homem que trabalha na obra, um homem que limpa banheiro, um homem que abre a igreja, um homem que limpa a igreja, um homem que faz bolo, um homem que está ali perseverando. Olha, é Deus que transforma. Irmãos, muitas das vezes, eu já presenciei isso na igreja, pessoas ter ciúmes. E isso desperta muitos ciúmes na igreja. Mas nós estamos no EBD, né? Embora que tenha jovens aqui, mas a lição é de adultos, né? Eu já vi muitos ciúmes, irmãos. Já vi muitos ciúmes, questão de Deus usar as pessoas, até ciúmes de pastores, irmãos. Você acredita? Eu já vi, irmã Vanderlei, né? Eu já vi, né? Pastores ficar com ciúmes de irmãos, mas Irmão, você sabe que é chegar um casal de missionário numa igreja e dentro de 15 dias ganhar 20 almas? Né? Irmãos, é de se impressionar e também de casar ciúmes. Porque esses irmãos chegaram lá na região de Joaquim Pires e eles eram do Maranhão, né? Do Codó logo, né? Tinha a senha, né? Era um negão assim, era o irmão Carlos, e isso não é vocês sabem. Irmãos, eles pegaram aqueles crentes, aqueles ímpios, que a gente não, que eu mesmo não tinha coragem de chegar para evangelizar, né? Porque tem gente que a gente não tem coragem de chegar de evangelizar, né? Ou não é, irmão? Ou é só eu? É só eu que tenho medo? Então, graças a Deus, né? E eles pegaram aqueles crentes ali, irmãos. Pegaram aquele material e transformaram em crente. Irmãos, ali, aquela rodinha, aquela coisa, porque os irmãos eram... aí que está, irmão, o nosso erro. Nosso erro é esse. A gente vê o irmão usado por Deus, a gente acaba meio que uma idolatração. Não é, Vanderlei, às vezes? Irmão, ora por mim. Aí, irmão, tem uma causa aqui. Aí tinha irmão que já é com interesse de Deus e revelar para ele algo da vida dele. Aí nós temos que tomar cuidado, né? Que o dom é para todos. Mas a gente se acomoda, né? Não quer buscar também. O mesmo Deus que usa a irmã, pode também usar a jovem, pode usar o Clóvis, mas a gente está... Não, mas Deus só fala com ela. Aí a gente fica naquela de mendigar, oração, né? Eu tenho um testemunho, irmão, que eu passei fazendo uma campanha, 1 ano orando para Deus me dar uma resposta, e vi um pregador famoso na igreja, eu pensava, aí eu fazia aquela campanha, aquela semana eu pegava mesmo fé com Deus, o Senhor vai falar comigo. Não falava, não. Teve uma festa lá, o Samuel Procopio veio pegar 30 e tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, e Deus não falou comigo. Aí eu não desisti, não. Eu falei, não, mas vai. Um dia eu estava lá orando, no culto simples de terça-feira, o porteiro chegou em mim, o porteiro velho da igreja chegou em mim, me abraçou e falou, hoje Deus está te entregando a tua bênção. Aí, dessa semana, tu vai receber o pedido que tu tem. Vem há 1 ano pedindo para Deus. O porteiro. O porteiro, né? O porteiro. Deus foi lá e o rapaz, eu fiquei impressionado com aquilo. E ele me falou, olha, Deus me falou, mostrou para mim, já tem 1 ano que você está buscando essa bênção, vai fazer 1 ano, que é hoje, essa semana vai... Irmãos, e eu esperava que não vai ser um pregador famoso, que todo ano tem, todo ano, toda festa tem. Se Deus quiser, irmãos, ele usa até essa criança aqui, irmãos, para falar com nós, para repreender, né? Para repreender. Então, é algo assim... Já passei esse tanto. Fala, meu Jesus, né? E eu falei pro Cláudio que ia terminar em 40 minutos, né? Mas tá tudo resumido aqui, irmãos. Por que às vezes
a gente, é pecado, a gente sentir medo, mas ele conhece dentro do profundo, ele sabe tudo. Às vezes a gente fica com medo de pedir as coisas para ele, mesmo ele sabendo, porque aí tem gente pensar, às vezes diz assim, eu tenho medo porque ele prova aquilo que a gente, às vezes, que a gente pede, mas ele já sabe, né? De todas as coisas. Às vezes a gente fica com medo de abrir a boca, porque ele diz, meu Deus, tudo que eu peço para ele. Irmãos, mas aí é aquela coisa, né? Que o texto diz no Evangelho, né? Qual é o pai que tem um filho, né? O filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra, né? Então, e o texto diz, se nós que somos maus, o texto diz, né? Eu duvido se o irmão Kelso vai dar uma coisa ruim para o filho dele. Não vai. Então o texto diz, se nós que somos maus sabemos abençoar o nosso filho, imagine Deus, que a gente vai pedir, ele vos dará o Espírito Santo, né? Então uma promessa, ela é sobrenatural, irmãos. Essas coisas acontecem no meio de nós. Visões, revelações. Resumindo aqui, uma certa vez, um vereador da nossa cidade, ele foi fazer uma viagem para Brasília, não era vereador, irmãos, né? Só para nós finalizar o tópico. E ali ele foi fazer uma viagem para Brasília, do Piauí a Brasília, e a sobrinha dele, que também é minha prima, mais de segundo grau, ela teve um sonho. E nesse sonho, ela foi bem claro que sonhava que ele estava com uma camisa branca e todo ensanguentado de sangue, assim, né? E ali ele tinha uma rota estabelecida. Falou assim, olha, Geraldo, o nome dele era Geraldo, assim, faz outro caminho, que essa rota é rápida, mas pode ser muito perigosa, Deus quer dar livramento e tal. E ali ele, irmãos, e foi, tinha que fazer em Brasília, voltou. Só que na volta, né, algo aconteceu, irmãos, né? Um acidente, não com ele, mas sim com um motoqueiro, irmãos, né? O motoqueiro se acidentou, e ali aquele acidente foi tão sério que parece que o capacete estava meio que estrangulando o motociclista, né? Ele todo ensanguentado, foi lá, não tinha ninguém, irmãos, a coisa deserta, não sei se o motociclista teve um mal súbito, né? Caiu, bateu no meio fio, estava lá estirado no chão, o irmão foi lá, irmãos, cortou a coisa do capacete, né? Tirou, salvou, e a camisa do irmão ficou toda ensanguentada, igual o sonho que a jovem teve, né? Então, essas coisas, assim, parecia que era um acidente com ele, mas, na verdade, ele estava sendo usado para salvar uma vida. Não. Então, essas coisas, essas manifestações sobrenatural só acontecem no meio de nós, né? Então, a gente tem que ser bem claro, irmãos, nem todo sonho é sonho, mas alguns sonhos são sonhos, entendeu? E revelação também, né? Mas alguns sonhos, às vezes, a gente tem sonhos que sabe que não é sonho. Rapaz, isso aqui é algo que Deus está falando comigo, né? Deus quer falar alguma coisa. Mas tem sonho que muitas vezes é só uma bobeira, né? Vamos nos apressar. Eu vou, dos meus resumos aqui, irmãos, diz assim, uma promessa para os últimos dias. Ó, irmão, você sabia que o batismo com o Espírito Santo tem a ver também com a volta de Jesus? Com o fim dos tempos? Né? Tem a ver. É uma profecia. A palavra profética aponta para específico. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Na terminologia da Antiga Aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias, ao início dos eventos escatológicos. Ou seja, o Messias já chegou, né? Já foi morto, já foi tirado, né? E agora veio o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo, embora que a igreja primitiva viveu isso mais intensamente do que nós, né? Mas ainda assim nós estamos vivendo, né? Então é a promessa. A profecia de Joel diz assim: não se esgotou no Pentecoste, permanece vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos, né? Diz assim, tá certo. Então, irmãos, muita gente acha, uma vez eu conversei com uma mulher que era crente, não sei que crença era ela, né? Uma mulher tão incrédula que ela não acreditava. Irmãos, assim, eu acredito em visão, eu acredito no dom da cura,
Operação de Maravilha. Citei, mas ajuda do professor. Dom da fé. Né? Profecia. Interpretação de língua. Dom da palavra. Não, né? Palavra da ciência. Não é revelação, é palavra da ciência, viu? Muita gente confunde dom de revelação com a palavra da ciência. Eu acredito, né? Mas você sabe qual é o dom que as pessoas mais buscam hoje na igreja? Não. Isso. O do CPF, né? Né, irmão Guedes? Por que a gente se preocupa com isso? Irmão Cláudio, eu lhe dou 1 minuto, vai. O menino parou lá na rua, passando, ele parou, ô, irmão, encosta aqui, encostei por você, lá na sua igreja tem muita revelação. Tem demais. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito em revelação, né? Mas tem algumas específicas, porque o nosso Deus é um Deus que revela o profundo e o escondido. Eu vejo no Novo Testamento, né? Ananias estava dormindo em casa de boa. E Deus assim, ó, irmãos, é algo íntimo que acontece com o crente, né? Observe bem, o Ananias está de boa, quem sabe dormindo, acabou de jantar, né? Fez as suas orações, e Deus falou assim, Ananias, Jesus, Ananias. Aí fala assim, né? Olha, vai numa rua, olha, Deus dá o endereço, vai na rua direita, entra na casa tal de Simão, né? Pergunta para o Paulo. Olha aí, Deus dá o endereço certinho, irmãos. E lá esse homem vai estar orando. E ele viu numa visão que você ia até lá, pôs as mãos sobre ele e ele era curado. Aí ele fala, Senhor, eu ouvi falar que esse homem é ruim, irmão. Perseguidor, né? Aí, mas vai, porque é para mim um vaso escolhido. Então Deus, ele dá, irmão, ele revela sim. Mas com um propósito, irmãos. Né? Tem irmãos que deu um testemunho que às vezes precisava dar uma resposta, né? Deus usou o irmão, falou. Irmãos, cada caso é um caso, né? Às vezes, muitas vezes fui para a igreja, Senhor, usa aquele irmão, usa quem for, e Deus não usava. Eu gostava disso, eu ia para Deus de amor, eu gostava de sentar no primeiro banco, aí eu falava, sabe o que o pastor está me vendo direito? Ai. É comum no meio de nós, irmãos, isso faz parte da vida da igreja, é dons, mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não ser enganado. Isso. Eu acho que ele estava fora da minha cidade, meu ministério, eu vou nesse aqui. Cheguei lá, deu uma profecia aqui para 10 pessoas. Todo mundo, não é você, não é você, vai. Eu tomar muito cuidado, né? Cumprimento, poder para testemunhar. Então, nós vimos aqui, irmãos, a ação sobrenatural. Existe na igreja, todo mundo conhece a cura, a visão, né? Eu tenho um testemunho muito forte da minha avó, que ela foi curada de um nódulo no seio, né? Que era câncer. Ela nem crente não era, irmãos. Nem crente não era. Mas a mulher, aí que tá, ela quis a bênção, mas não quis o dono da bênção, né? Cansou de ir para o sítio de oração com a minha mãe, né? E orava igual uma... Perdeu a cura, não quis mais saber de Jesus, né? Acontece, irmãos. Irmãos, foi algo assim, o pastor estava orando e falou assim, tem uma mulher aqui, o pastor nem sabia, né? Tem uma mulher aqui que está com problema nos seios, e Deus manda dizer que hoje ele está te curando. Eu mesmo já aconteceu isso comigo, já. Eu fui de uma pregadora, eu fui ver ela por curiosidade, e ela falou que uma mulher lá fora que ela tá com cisto assim, e Deus, e falou que eu tava vestido, e falou, entra, você já olhou assim? Você vai perder a sua bênção. Eu entrei chorando, mas não aceitei, não voltei para casa de Cristo. Desse jeito, né? Não aceitei, não. Aí a minha falava, tu foi ser crente? Eu não. Falava assim. Mas fui curada. E Deus dá, né, irmão? Deus dá. O cumprimento para o poder para testemunhar. Irmãos, o cumprimento do poder, como eu falei em Gênesis, sobre, não sei se foi sábado passado, não sei se nesse, foi ontem, né? Sobre o poder para testemunhar, ser testemunha. Né? Ser testemunha é dizer assim, eu presenciei, eu sou uma prova viva
isso, né? Então, aqui, o Espírito Santo, ele veio com o poder do alto. Lá no finalzinho, irmãos, no meu resumo, diz assim, esse poder não é apenas uma força para resistir o pecado, mas também ousadia para proclamar o evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Então, o primeiro propósito de receber o poder do alto, né, é para pregar a palavra com autoridade, né? Irmão, você sabe o que é isso? Você ser ameaçado de morte. Se eu, no momento aqui, esse momento que eu tô aqui, talvez tenha alguém que tenha um espírito diferente de mim. Meu irmão Rafael, quem sair ali para fora para pregar vai morrer, eu me sentar bem aqui. Irmãos, bora ser sincero. Às vezes, irmãos, é uma capacidade, irmãos. Se você for fazer para se aparecer, irmão, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Vai passar vergonha e às vezes Deus não vai ser nem contigo, porque você não está indo na direção de Deus. Né? Você acha, irmão, que Estevão, né, estava lá rodeado daqueles homens ali, que foi apredejado, né? Fosse, no caso de uma pessoa que não tivesse o Espírito Santo, ele tinha dado no pé. Mas aí, o que foi que ele fez? Ele ajoelhou, recebeu as pedradas e falou como Jesus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Se não for uma pessoa cheia, revestida do Espírito Santo, não vai, irmãos. Né? E é uma diferença, irmãos, entre a gente receber aqui e permanecer cheio, porque às vezes a gente está aqui, ó, né, na casa aqui, já, muito chato. O culto tá gostoso, a gente tá assim, meu Deus. Mas quando chega em casa, irmão, parece que tá furado assim, entendeu? Né? É uma peneira, né? Irmão Thiago. Eu acho interessante que muitas das vezes a pessoa tem a plena consciência de que foi Deus que mandou ele pregar, mas por causa do risco de morte, ele não vai. Uhum. Mesmo entendendo que foi Deus que mandou. Porque eu tenho na minha consciência, Deus, aqui agora, longe do problema, né? Se eu entender que é realmente Deus que está mandando, não importa para mim o que tem aqui. Irmãos, o poder diz assim, que o revestimento de poder é como se fosse uma armadura. Entendeu? Algo assim. E, irmãos, é uma coisa assim, que eu já tive experiência de combate espiritual há muito tempo. Não convertido, afobado, né? Já tive experiência, né? De orar, libertação, negócio de demônios, né? Hoje eu não sou o mesmo, né? Mas antigamente, irmãos, era direto, né? Mas requer. Eu lembro que eu era magrinho, irmão. Sabe o que era magrinho? O vento passava assim, eu já sou magro, né? Mas era. Se eu mostrar a foto do Clóvis, viu minhas fotos antigamente, né? Eles até sorriram. Né? Não tem aquele ditado que o tempo foi generoso, né? Não foi no meu caso, né? Mas aí, irmão, era um preço, era jejum, era oração, era monte, né? É assim que tá, irmãos. A gente paga um preço. Para ser usado, paga um preço. Você acha que aquele irmão que tem um dom, você acha que ele não jejua demais? Não ora demais? Que tá, né? As pessoas pagam um preço. É os sinais da descida do Espírito Santo. Ó, quais são os sinais? Rapidinho aí. Quem já leu a revista? Som, língua e... Som, língua, vento e fogo. Diz aqui, o fogo, ele enfatiza o vento e o fogo enfatiza a grandeza da ocasião e os sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito Santo. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. As línguas, como de fogo, são sinais de purificação e consagração, né? Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente no batismo do Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solênico e único, né? Então, a evidência das línguas de fogo, né, do vento impetuoso, foi só em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes, né? Tem irmãos que dizem que vê fogo, né? Eu nunca vi fogo, né? Nunca vi som, né? Nunca vi nada, né? Tem pessoas que recebem o batismo de falar em línguas, que vamos aqui, ó,
no 3, para resumir logo, é a evidência do revestimento do poder. Ó. O revestimento de poder veio como um sinal específico. Qual é, irmãos? O falar em línguas. Né? Embora que eu já estou arrochado, né? Há uma polêmica muito grande, irmãos, sobre a pessoa ser batizado. Qual é a confirmação? Irmão Fel, eu fui batizado ou não fui? Qual é a confirmação? Né? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, irmãos? Quem recebeu o batismo? Né? 1, 2, 3. Muitos receberam, né? Outros não receberam. Mas qual é a confirmação? Você está perguntando ou você está afirmando? Justamente, né? Falar em línguas. Mas Deus só batiza aquele que fala em línguas? E aí? Justamente. Justamente, né? Mas tem pessoas, irmãos, tem pessoas que me falaram que não, eu fui batizado, eu recebi o batismo chorando, né? Aí, irmãos, uma coisa que eu não sei dizer, Wanderlei, porque também um batismo assim, é certo que na Bíblia é comprovado aqui na lição o falar em línguas. É uma evidência clara. Né, uma evidência clara. A gente vai pegar o livro de Atos, vai pegar o pessoal de Cornélio, vai pegar mais para frente, que, se eu não me engano, que é Filipe encontra uns grupos ali, que era só batizado no batismo de João, né? Batiza aí no batismo de Jesus, põe as mãos sobre eles, eles também começam a falar em línguas, né? No todo o livro de Atos, nós vimos aqui uma evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo foi em falar em línguas, né? Eu não é querendo desmotivar ninguém, né? Mas se você tem dúvida, peça a Deus para lhe dar, né? Porque tinha um irmão, isso é muito engraçado, não dá para contar, irmãos. A gente não dá para contar. Tinha um irmão, se você vê ele pregando, irmãos, se você vê ele pregando, você sabia que você tinha certeza que o homem era batizado, porque não era normal o jeito que ele pregava. Pregava com autoridade, sabe aquele irmão bem pentecostal? Mas ele tinha um problema, ele acreditava que ele não era batizado com o Espírito Santo, porque não falava. Esse é o ponto que eu quero falar. Né? Mas nas horas não dá. Minha avó nunca pregou, minha avó não fala em língua, mas a minha avó. Você sabe? Você sabe. Só que você está perto dela, você sente a atmosfera diferente, o ambiente muda. É algo. Irmãos, aí justamente, para resumir, aí nós falamos, irmão, você é batizado, irmão. Que seja a presença de Deus na vida. Está sentindo o poder. Não, mas do jeito que. Irmão, pode só? Mas do jeito que o irmão pregava, irmão, não tinha como, irmão, não tinha como. Não tinha como. A gente sabe. Não tinha como, não. Pegava com autoridade, expulsava demônios. Sabe? Faz. Mas que tá, o revestimento é algo diferente, né? Porque o revestimento, irmão, é uma autoridade. Enorme, uma autoridade, sabe? A pessoa que é revestida, ela não é medrosa, irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Justamente, né? Não é covarde. Não, mas é que tá. O revestimento é uma armadura. É uma armadura. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente fica afobado. Vai. O batismo com o Espírito Santo é um dom. O revestimento do poder de Deus não seria outra coisa? Justamente, seria outra coisa, né? Porque... O batismo a evidência dele é falar em línguas. É um dom. Não, é outra coisa. Eu marquei aqui, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele é um dom que significa um presente. Agora, o revestimento é outro, né? Mas, no caso do irmão, ele era batizado e revestido, mas ele era clicado na cabeça dele que ele não era porque não falava em línguas. Né? Aí que tá, você lembra do irmão Regiado que eu falei? Um irmão novo vestido muito sábio? Deus usou o irmão falando assim, tu és e tu sempre foi, meu filho. Desse jeito. Tu és e sempre foi. Irmãos, quando ele recebeu a palavra do irmão, porque eu falei para ele, irmão, você irmão, para com isso, ora a Deus, que Deus vai te dar o dom. Aí ele não recebia, mas quando foi o irmão lá que era usado, né? Ele acreditou, né? E na outra semana o homem já estava falando em línguas, né? Recebeu o dom, né? Vamos... Vamos lá para... Onde é que eu estou mesmo, irmão?
Vou finalizar aqui a continuidade. Eu tenho 2 minutinhos ainda aqui, no relógio de 2. Não, 4. Né? Já, Thiago. Eu não vou te dar oportunidade ainda, não. Diz assim, a continuidade do derramamento, né? Irmãos, quem acredita que Deus continua ainda derramando os seus dons com o Espírito Santo? Graças a Deus, eu acredito, muito grande, né? A expressão da promessa do Espírito Santo. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas. Ele assegura: recebeis o dom do Espírito Santo. Essa frase, ela precisa ser entendida à luz do contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito ao Pentecoste, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. A vós, filhos, e aos vossos, e a todos os que estão de longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo do Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Eles foram batizados primeiro em Espírito, depois foi em águas, né? Então, a promessa diz a respeito de todos. Todos podem receber o dom do Espírito Santo. Lembrando que todos que aceitam Jesus já são selados com o Espírito Santo. É um selo. Não tem quando a gente recebe uma correspondência, não tem aquele selinho do remetente, né? Assim também, ó, o Espírito Santo sela você, ó, você é de Jesus, você é dele, né? Mas há uma diferença entre batizado e revestido. Vamos para frente. Já, Thiago, tirou a oportunidade. O Espírito opera com diversidade e unidade. Aqui é muito interessante, né? Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade, irmãos, aponta para para variedade de dons, operações de ministérios. A Trindade inteira participa. Por exemplo, aqui, ó, o Espírito ele distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados, né? Isso aqui seria um outro tema para o outro dia, né? Acerca dos dons e ministérios, né? Tem pessoas que têm dons e tem pessoas que têm ministérios. Ministério da palavra, ministério da oração, ministério do louvor, né? Isso já é assunto para outro episódio, né? Mas é Deus que distribui. O Espírito distribui dons com propósitos, né? Os dons não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino. Irmãos, o que tem de gente que vai pagar um preço muito grande, irmãos, né? Tem usado o dom para se enriquecer, tem usado o dom, irmãos, para se autopromover, tem usado o dom para ficar famoso, né? Para que você quer ser usado para Deus? Ser usado por Deus? É para fazer a obra dele ou para se aparecer? Né? Deus, eu quero o dom da revelação, eu quero ser usado, que eu acho tão lindo, mas às vezes a pessoa também quer ser famosa, né? A questão é essa, né? Quer ser famosa, para ficar conhecido. Eu conheço, o que não conhece no Instagram, irmão? Os homens que é usado nesses trem, que diz que é usado, né? Que a gente desconfia, né? Que o Espírito distribui com propósito para o que for útil e o reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais, viu? São presentes. A finalidade específica dos dons nos protege de 2 perigos espirituais. Qual é? A soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra os dons e impede o seu uso. Portanto, cada crente é chamado para exercitar o dom que recebeu, com humildade e disponibilidade para servir o Deus com amor e zelo. Se me lembra uma vez, o irmão Lemir tá bem aí, o irmão tem um chamado para música, né? Falou dentro do avião, né? Não vou fazer nada, vou chegar aqui. Deus foi lá, repreendeu ele, não foi? Porque o irmão tem um dom. E aí, ele vai enterrar? Negligenciar? Né? Muitas vezes somos nós, né? Eu já fui diferente. Quando eu vim para cá, falei, não, eu vou para trabalhar. Não... Se Deus me der oportunidade também, eu vou fazer algo diferente aqui, né? Então, irmãos, passei um minutinho. Não, passei não, meu relógio está certo, né?
Então, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. De alegria, estamos mais uma vez, fico feliz que a classe está cheia, muito grato. Duas ou três pessoas e pessoal. Vamos para a conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino, prometido, que os creem em ele, atua em cada geração, com poder, dons espirituais de direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e continua o crente pentecostal. Vive não apenas do Espírito, mas pelo Espírito. Como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver em plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, quando você desce nas águas, você já recebe o Espírito Santo. Mas se você quiser ser revestido e cheio do Espírito Santo, você tem que buscar os dons que Deus tem para nós. Vamos lá, para a pergunta? Subiu hoje, hein? 0,0000 euro. 70 euro, amém? A pergunta hoje vai para as mulheres. Amém? Porque hoje é dia das mulheres. É. Vamos lá? Pergunta número 3, para as mulheres. Quais são os sinais da descida do Espírito Santo e o que significa? Mulheres, 1. Simboliza a presença de Deus e o fogo aponta para a purificação e com... Saca a minha revista, né, irmão? Agora a pergunta para os homens. Amém? É. Pergunta número 1 para os homens. Fecha as Bíblias, o diácono Jonathan, o diácono Rafael e o evangelista. Pergunta número 1, correto? Rapidinho. Vou falar para vocês não vão errar. O que significa a expressão sobre toda a carne, ao referir-se à profecia do derramamento do Espírito Santo? Vamos lá, irmão? É fácil. Significa... Cadê os homens dessa lugar? Vocês não leram a revista? As mulheres, por favor. Já que os homens querem responder. Hã? Aqui a menina respondeu. A menina de lá. Aí. Tá vendo? Para todos os que invocarem o nome do Senhor. Amém. Os homens, pelo amor de Deus, vamos se esforçar um pouquinho mais aí, responder as perguntas, porque é feio nós perder para as mulheres. Mas nós vamos ganhar na próxima semana. Pergunta valendo todo agora, hein? Valendo tudo. Pergunta número 4. Só para jovens de menos de 10 anos. Ao que se refere a expressão do dom do Espírito na profecia de Joel? Do Espírito Santo, com revestimento de poder, com livros promessas de Joel. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o seu irmão. Não deixe de trazer seus filhos para a escola dominical dentro, que se você estiver aqui perto aqui para trazer. Se você puder passar a pegar uma criança atrás, porque através deles, o futuro dessa igreja está ali. Eles que vão ganhar os franceses para Jesus, porque nós vamos ser difícil falar o francês nato, mas essas crianças, eles vão ganhar os franceses. Em nome de Jesus. Colocamos de pé. Evangelista Marcos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, Pai do céu, querido, neste momento, nós agradecemos, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, pelo aprendizado nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que a cada dia o Senhor capacita mais, ó Pai, aleluia, os nossos professores, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Abençoa o nosso café da manhã, Senhor Jesus. Abençoa todos que vão vindo hoje no culto, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está um minutinho, por favor? Só um minutinho. Já estamos fazendo os pedidos da escola dominical. O Marcos fica responsável pelos jovens, tá bem? E nós já estamos fazendo os pedidos já da escola dominical. Procura a Manete, em nome de Jesus. Esse lado aqui, em nome de Jesus.